Atenção, você do meu canal Geografia em 10 Minutos, tudo bem com vocês? Professor Davi Magalhães em mais uma videoaula fantástica do nosso canal. Esse canal que tem uma propagação muito grande e que muitos alunos vêm aderindo a ele para tirar suas dúvidas, fazer aquela revisão de prova. E hoje nós estamos aqui com um tema muito importante, né? Na verdade, se você prestar bem atenção, todos os temas que nós temos em nosso canal são temas de extrema relevância. São temas que são muito abordados nas provas de vestibulares, muito abordado também até para concursos públicos, por que não? E nossos alunos eles têm feito muito uso das nossas videoaulas para esclarecer suas dúvidas, tirar suas dúvidas, né? E eu convido você a estar comigo aqui, deixar o like, compartilhar, deixar um comentário, deixar uma pergunta para mim, né? Sobre a nossa videoaula. E olha o tema que eu trago para a gente hoje. Hoje nós vamos fazer aqui uma videoaula em que eu vou dividir ela em quatro momentos. Como vocês sabem, nossas aulas ela tem o objetivo de atingir no máximo 10 minutos. Uma aula clara, objetiva, dinâmica, bem direta, com fatos e acontecimentos importantes que vai te ajudar muito na sua prova. É aquilo que realmente você precisa saber para se dar bem na sua avaliação. Então, nós sabemos que o tema de hoje, olha aqui, ó, revoluções industriais. Observe que eu coloquei no primeiro momento o tema no plural, revoluções industriais. Por quê? Porque, na verdade, nós já passamos e estamos passando por 4 revoluções industriais. Então, vivemos a primeira, vivemos a segunda, a terceira, e no mundo de hoje, 2025, mais precisamente século 21, estamos vivenciando a 4ª revolução industrial. Muitas vezes, ministrando minhas aulas, os alunos me perguntam, professor Davi, será que nós vamos viver a 5ª revolução industrial? Será que tem algum país que vai se destacar na 5ª revolução industrial? Bom, o que eu posso afirmar para vocês é que desde o momento que a revolução industrial aconteceu e que ela contribuiu para a consolidação do capitalismo, então o que a gente tem observado é que o capitalismo tem passado por um processo de evolução e as revoluções industriais elas também têm acompanhado esse processo. Então, se teremos a 5ª ou 6ª, não podemos prever. O que a gente percebe é que com todo esse avanço tecnológico que nós estamos vivendo no mundo hoje, essas transformações no processo fabril, a possibilidade é que realmente a gente tenha uma 5ª revolução industrial. Onde vai ser? Quem vai ser a região que mais vai se destacar? Isso aí a gente tem que pagar para ver, ok? Então eu vou dividir em 4 blocos. O primeiro momento, a aula de hoje é restritamente sobre a primeira revolução industrial. Foi um ponto de partida. Bem, vamos entender o contexto histórico daquela época. Antes da Revolução Industrial ela eclodir no mundo, a gente tem um mundo basicamente agrário, onde as relações baseiam-se nas relações camponesas, relação de produção no campo. Então, naquele momento, você tinha a figura do rei e você tinha a figura daquela classe dominante que era dono dos meios de produção. Claro, quando eu falo meios de produção, eu estou falando da produção no campo. Então, a relação de campo era a relação entre quem mandava e quem era o funcionário. Diante disso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer na Inglaterra, cuidado, atenção, a Inglaterra é o país pioneiro na primeira revolução industrial. Então, a partir deste momento, com a primeira revolução industrial que vai iniciar-se na Europa, em especial na Inglaterra, o mundo vai passar por muitas transformações. O que é que a gente tem observado? Que a primeira revolução industrial, então, ela vai surgir no século XVIII, o país pioneiro vai ser a Inglaterra, e logo em seguida, outros países do mundo, principalmente vai começar na Europa, você vai ter a Bélgica, nós vamos ter outros países também se industrializando, e esse processo ele vai se disseminando para outras regiões do mundo. Outra coisa que a gente precisa entender é que apesar de estarmos vivenciando a 4ª revolução industrial, nem todos os países no mundo eles estão acompanhando o mesmo processo ao mesmo tempo. Então nós temos países no mundo que estão vivenciando a 4ª revolução industrial, enquanto tem países no mundo que nem sequer iniciaram sua revolução industrial, ou que tem uma revolução industrial muito tímida, né? Uma revolução industrial ainda muito ínfima comparada à proporção que outros países têm, ok? Beleza. Mas você pode estar se perguntando, professor, por que a Inglaterra iniciou a Revolução Industrial? Porque justamente
A Inglaterra foi o país que deu o pontapé inicial. A primeira coisa que eu tenho que entender é que houve um processo chamado de cercamento. O que foi isso? Foi quando entendeu-se pela primeira vez na história que a terra, o espaço, ele teria um valor. Então a terra passa a ter um valor de capital, ela passa a ter um valor agregado. Nesse momento, então, o que é que vai acontecer? Quem tinha capital começou a concentrar terras. E aqueles que não tinham capital passou a exercer o que a gente chama hoje de classe ociosa. Então, essa mão de obra ociosa, ela ficou disponível para que ela pudesse ser usada onde? Na cidade, nas fábricas. O chamado êxodo rural, ok? Outro detalhe interessante, a Inglaterra tinha muito capital. Cabe lembrar que a Inglaterra, ao longo da história, foi um país que teve muitas regiões que ela colonizou, principalmente, podemos dizer, a Ásia com a região onde a Inglaterra ela teve uma forte influência no processo de colonização. Outro fator importante, atenção, o liberalismo econômico. É isso mesmo, é aquele liberalismo econômico que você aprendeu com sobre a sua história, que fala sobre Adam Smith, A Riqueza das Nações, né, num seu livro intitulado A Riqueza das Nações. Então a Inglaterra foi o primeiro país no mundo a adotar tanto um liberalismo político como também um liberalismo econômico. Isso fez o seguinte, isso fez com que a classe detentora dos meios de produção, que era a burguesia, e do outro lado fez emergir, gerar uma outra classe, que era quem? O proletariado. Então, nessa estrutura de poder, o que eu tinha? Eu tinha a burguesia, do outro lado eu tinha o rei, e do outro lado a burguesia. Olha que negócio interessante. Simplesmente, se alguém aqui quisesse comercializar com outro burguês, tinha que passar pelo rei. Então, o rei, ele abarcava uma parte do imposto nessas relações comerciais de um com o outro. E essa classe burguesa percebeu que o rei estava incomodando. Simplesmente, essa burguesia começou a ganhar força. Foi aí onde você ouve seu professor de história falar que, a partir desse momento, muitas revoluções burguesas elas vão acontecer no mundo. Justamente é um momento de autoafirmação da burguesia, descentralizando o poder da mão do rei e centralizando na mão da classe dominante, que é a burguesia. Com isso, você passa a ter duas classes predominantes a partir de agora. A burguesia, que são os donos dos meios de produção, do processo produtivo, processo fabril, e você tem do lado quem vai vender a sua força de trabalho, que é o proletariado, que é o menos favorecido, ok? Outro detalhe importante, matéria-prima. A Inglaterra era um país que tinha muita matéria-prima a seu dispor, e eu estou falando não só matéria-prima que vai produzir todo o material que era necessário naquela época, mas como também eu estou falando de fonte de energia. E aí, o que é que vai acontecer? Na primeira revolução industrial, um tipo de indústria vai se destacar, que é a indústria têxtil. A indústria têxtil vai ser a indústria que mais vai se destacar naquela primeira revolução industrial. Tanto é que nesse espaço de produção aqui, você via homens, mulheres, crianças, aqueles teares gigantes, onde você tinha uma grande quantidade de pessoas trabalhando. Lembrando que a jornada de trabalho era árdua, instrumentos de segurança, luva, capacete, roupa adequada que tem hoje, naquela época não existia. Então, caso alguém se machucasse, um acidente em uma máquina daquela, que era comum, simplesmente ele era liberado no lugar dele, outras pessoas estavam esperando. Então, você tinha um ambiente de trabalho que não era muito favorável para o processo de produção, mas você vai perceber que essa indústria têxtil, ela vai emergir, vai se destacar. E aí nós podemos citar algumas fontes de energia que são predominantes na primeira revolução. Nós temos o carvão, que é a fonte de energia importante, temos também o hidráulico e nós temos uma principal matéria-prima que é a lã, justamente para produzir o tecido, uma vez que a indústria têxtil foi a que mais se destacou naquela época. Bom, diante de todo esse processo de produção e o processo de produção centrado na mão da burguesia e o acúmulo de riqueza e capital, isso vai gerar então a base para a consolidação do capitalismo.
Um capitalismo que vai se destacar centrado na mão da elite. E aí você vai ter a primeira fase do capitalismo, segunda fase, terceira fase do capitalismo, motivada pelas revoluções industriais. Ok? Valeu, um abraço, até a próxima aula, até a nossa próxima aula, que é a segunda revolução industrial. Valeu, fui!